Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre reconstrução mamária e é uma excelente oportunidade para você participar desse bate-papo. Afinal, só as mulheres que tiveram câncer de mama é que se submetem à reconstrução mamária? Será que a redução de mamas é considerada uma reconstrução também? Aproveita a oportunidade para ligar para cá e fazer a sua pergunta. Você faz isso a partir de agora, até o finalzinho do programa, no 0 Operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Participe através das nossas redes sociais. Vai lá no facebook.com/consulta ao doutor. É fácil de encontrar a nossa página no mecanismo de busca lá do Facebook. Então você entra com seu login e senha. No mecanismo de busca, que é a lupa, você coloca Consulta ao Doutor, você encontra a página do Consulta, escreve o meu nome, Denise Luque, encontra a minha página também por lá. É só curtir para acompanhar todo o conteúdo e é muito fácil porque as páginas são atualizadas diariamente, assim é fácil você saber qual tema vai ser abordado durante o programa, durante toda a semana. Lá no meu Instagram, eu espero a sua participação também. Mais uma maneira de você participar do programa é através do meu Instagram, @DeniseLuque. Segue o perfil, vai curtindo as fotos. E na última foto, você sempre deixa o seu comentário e faz sua pergunta sobre o programa que você está assistindo no momento. É muito fácil de participar. Quando você não quiser ser identificado, mas claro, você quer participar do programa, deixe mensagens particulares em qualquer rede social que eu anunciei por aqui. Você que nos assiste através da plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria ter você aí do outro lado. É possível acompanhar toda a programação da HIT, todo o nosso conteúdo através do canal HIT TV lá do YouTube. Se você já estiver por aí, aproveite para se inscrever, ativar as notificações. A todo momento você assistindo qualquer vídeo do nosso canal lá no YouTube, você é sempre convidado a assistir a programação ao vivo. Depois de cada programa, o material sobe então para a biblioteca, ali para a galeria de vídeos e você consegue acompanhar, ver e rever a hora que você quiser. Aproveita e compartilha com seus amigos e familiares também, com alguém que precisa da informação que é passada aqui todos os dias, não só no Consulta ao Doutor, mas em toda a grade da nossa programação aqui da HIT. Lá no Instagram, você que curte o Instagram, quer saber mais dos bastidores, @TVHIT, tem vídeos todos os dias antes de cada programa começar, o que facilita também para você conseguir se planejar para nos assistir. Então essas são as nossas redes sociais. Hoje você participa fazendo a sua pergunta sobre reconstrução mamária. A gente vai entender, muitas mulheres mais jovens, ou porque tiveram câncer de mama, ou por conta de gigantomastia, por exemplo, precisam fazer alguma cirurgia nas mamas, né? Um pouco mais complexa do que só a colocação da prótese de silicone, e tem dificuldade, de repente, de amamentar. Será que essa é uma questão? Daqui a pouquinho o nosso convidado explica para nós. Para introduzir o nosso tema hoje, a gente aproveita para curtir um pouquinho da reportagem da Jéssica Nunes sobre o tema. Vamos ver. O Hospital Pérola Baiton, centro de referência da mulher, é um dos principais da rede pública do Brasil que oferece a cirurgia plástica reparadora de reconstrução mamária. E um dado positivo é que praticamente mais da metade das pacientes não retiram a mama, pois os tumores são diagnosticados precocemente. E esse seria o cenário ideal, mas quando se faz necessária a retirada das mamas, é possível utilizar diferentes técnicas cirúrgicas. Os pacientes que são tratados de um câncer mais agressivo e que vão continuar o tratamento com quimioterapia e radioterapia, nós postergamos, nós fazemos aquilo que o mundo inteiro faz, que é deixar para fazer a cirurgia após o término do tratamento, isso em geral os 2 primeiros anos, onde o paciente se restabelece, a condição da cirurgia fica mais propícia para um bom resultado e o planejamento
adequado entre as equipes de cirurgia plástica é feito. Aqui no Hospital Pérola Baiton são realizadas cerca de 4 cirurgias por dia. Isso de segunda a sexta-feira, ou seja, 20 cirurgias por semana e cerca de 800 por ano. E a reconstrução, seja com prótese, expansor, que muitas vezes é uma prótese temporária, em que ela expande para a pele poder aos poucos chegar ao volume que seria da mama, ou então, às vezes, rotação de retalhos para pacientes mais obesas, que têm um volume de mama maior e que, às vezes, a prótese não fica esteticamente bem ou tem mais risco de complicação. É importante deixar claro que qualquer tipo de cirurgia reparadora oferecida por hospitais públicos pode ser realizada somente com indicação médica. Primeiro, o paciente deve procurar o serviço de atenção básica, como, por exemplo, as UBSs, que farão uma avaliação inicial. Depois, os pacientes que possuírem necessidade de cirurgia serão encaminhados para a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, CROSS, que faz o acesso à intermediação dos pacientes aos hospitais e ambulatórios, de acordo com a gravidade de cada um. E quem passou por todo esse caminho foi a Cilei, até chegar no Hospital Pérola Baiton, local onde fez a cirurgia de retirada do câncer de mama e depois a de reconstrução. Eu fiz da mama direita, tirei ela completa, né? Não sobrou nem a pele. Aí tive de usar o expansor, tirar a pele das costas. Fiquei um bom tempo, né, com o expansor, 2 anos, fiz a química, fiz a rádio, tá dando tudo certo. E eu virei outra pessoa, porque antes eu não tinha vontade de viver. Cristiane passou por uma situação parecida com a da Cilei e compartilhou com a gente um pouco de sua história. Eu brinco que eu falo que eu passava perfume para tirar foto, eu sempre fui muito vaidosa. Quando eu descobri a doença, realmente você fica sem chão. Eu não tenho plano de saúde. Então, eu precisava realmente de um hospital público. E esse foi o medo de toda a minha família, de depender de um hospital público. E quando a gente se deparou com Pérola, a gente teve outra visão, porque eu tive médicos assim que eu falo que foram anjos. Eu retirei toda a mama esquerda e refiz com pele e músculo das costas. Que agora eu vou fazer uma outra, só que agora é a simetria das mamas. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer. Sônia, que também fez a mastectomia, retirou a mama por causa do tumor, passou por 2 etapas cirúrgicas antes de colocar um implante de silicone. E nos revela como a reconstrução foi fundamental para a sua autoestima. É um corpo, né? É uma parte sua que está ali, que está faltando, né? Que faz parte da sua feminilidade. Então, é muito importante essa parte da reconstrução. No caso do câncer de mama, a reconstrução de um ou ambos os seios representa o último estágio da recuperação. E essa é uma parte muito significativa para a paciente, pois além de recuperar a autoestima, contribui para restabelecer funções perdidas. Isso aí, excelente reportagem. E o nosso bate-papo hoje é sobre a reconstrução mamária. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Ronaldo Soares, médico cirurgião plástico. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, Denise. Uma alegria receber você aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Para começar, doutor, eu queria entender. Nossa reportagem teve o foco da reconstrução em casos de mulheres que tiveram câncer de mama, mas a reconstrução não é só para essas pessoas, é isso? Não é só para essas pessoas, Denise. Esse termo reconstrução mamária era utilizado no início relacionado a câncer. Só que hoje em dia a gente aplica em outros casos também, que pacientes com câncer ou com doenças benignas da mama, que você tem que tirar a glândula e refazer o formato da mama. Há uns 6 anos atrás ficou na moda após a polêmica da Angelina Jolie, que fez a adenomastectomia, né? Retirou a glândula mamária sem ter tido câncer de mama, só pelo fato de ela ter uma maior predisposição. Então, isso também é uma reconstrução sem ser em câncer. E também tem pacientes que têm gigantomastia, né? Tem uma mama muito grande, às vezes sai mais de 1 quilo de cada lado de mama. Pacientes que não formaram a mama, existe uma síndrome chamada síndrome de Poland, que a paciente não forma a glândula mamária, que também é uma reconstrução. Tá.
Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão da conduta profilática, né, da retirada das mamas aí, assim como aconteceu com a Angelina Jolie. Claro que tudo isso está dentro de um planejamento, né? Isso. Toda a questão da reconstrução mamária está sempre engajada num planejamento, seja somente com o cirurgião plástico ou com o ginecologista ou o especialista em mamas, é isso, né? Isso mesmo, essa questão da adenomastectomia, hoje em dia com os testes genéticos, a gente já consegue ver mutações, né? Que se chama gene BRCA1 e BRCA2. Nesses casos, a paciente já tem história familiar de câncer de mama, existe paciente que tem fobia, a gente chama de cancerofobia, a pessoa tem fobia a ter câncer, né? E a gente faz o teste genético e vê que está alterada, ela tem maior chance a ter câncer de mama, o mastologista ele tira a glândula mamária e a gente, a equipe da cirurgia plástica, faz essa reconstrução da mama sem ter tido câncer. Perfeito. Então, você explanou brevemente para a gente os tipos de reconstrução. Vamos falar um pouquinho quando acontece o câncer de mama. Da maioria das vezes dá para fazer, mas eu mesma conheço alguns casos de mulheres que não receberam aval do seu médico para fazer a reconstrução no mesmo tempo, no mesmo ato cirúrgico. Eu queria entender se isso faz diferença para o cirurgião, porque se é no mesmo tempo, você está lá na mesma sala junto, acompanhando essa cirurgia. Isso. O tratamento do câncer de mama, Denise, o ideal é sempre com uma equipe multidisciplinar, né? O mastologista, que é o médico que ele é especialista em retirar a lesão, o câncer de mama, né? Tirar o linfonodo, o cirurgião plástico, que é o que faz a reconstrução da mama, a equipe da oncologia, né? Então, na teoria, o ideal é toda paciente que fizer a cirurgia já ter o direito dela de fazer reconstrução mamária. Tem alguns casos que, por problema de saúde, acaba impedindo de fazer uma cirurgia com prazo de mais tempo e o cirurgião acaba optando por deixar para um segundo tempo. Mas hoje em dia, a tendência nossa é encurtar isso para ter menos tempo, menos cirurgias, menos tempo cirúrgico para a paciente poder ter o seu resgate mais rápido. Ela não ter essa sensação de que ficou sem a mama. Tem paciente, às vezes, fica no SUS aguardando cirurgia 2 anos, 5 anos, a cirurgia da reconstrução. E isso tem um impacto psicológico muito forte na vida da mulher. Antigamente era bem mais difícil fazer essa reconstrução, né? Aliás, algumas mulheres viveram a vida toda sem uma das mamas, né? Ou sem as duas, utilizando apenas a lingerie que colocava ali, né? Então, na roupa estava tudo bem, mas ela sabia no espelho a situação. Como é que estava? Isso abala demais a autoestima, a gente já sabe. Então, você acredita que encurtar esse espaço contribui, inclusive, para a recuperação, se depois ela precisar fazer quaisquer outros procedimentos e intervenções, como quimioterapia, para continuar aí a luta contra o câncer? Você acredita que, tendo feito a reconstrução, é melhor? A reconstrução, já no primeiro tempo, né? Estando indicada a cirurgia, ela tem muito impacto assim, psicológico positivo para a paciente. Para a questão de quimioterapia, não vai fazer muita diferença, tá? Agora, assim, para a questão, por exemplo, de radioterapia, já faz diferença, porque o ideal é a paciente já estar com o tecido reconstruído e depois fazer a radioterapia. É mesmo? O tecido ele vai ter maior viabilidade. Então, na quimioterapia não tem essa questão de resposta. Se bem que eu super acredito que a parte psicológica da paciente tem estando melhor, ela reage melhor até aos efeitos adversos da químio, né? Mas para a radioterapia tem lógica de condução da frequência, Tem. A radioterapia, ela acaba prejudicando a irrigação sanguínea dos vasos locais. E quando a gente faz uma reconstrução numa região que já foi irradiada, a cicatrização não é tão boa. Então, quando puder, o ideal é já fazer a reconstrução antes e depois fazer a radioterapia, por exemplo. Cada caso é um caso, né? Mas hoje em dia a gente tende a encurtar esse tempo. Nesse momento, então, ainda falando sobre o câncer, no momento ali do diagnóstico, é terrível, ninguém quer ter um diagnóstico de câncer e, a princípio, a gente acredita que a pessoa esteja só focada mesmo ali em combater a doença. Isso.
em que momento que vem o cirurgião plástico e diz, olha, não vai ser tão ruim, né? Você vai ter estabelecido ali, quando houver liberação, já no mesmo tempo. As mulheres questionam, de repente, falam assim, será que isso não é muita vaidade ou não? Como é isso hoje? O que você percebe isso? Antigamente tinha um pouco desse preconceito da questão da vaidade e até preconceito da parte também dos cirurgiões, dos mastologistas, de achar assim, não precisa, né? Hoje em dia já está bem conceituado isso. A mama faz parte da alma feminina. Então, os mastologistas hoje em dia, eles sabem que a cirurgia plástica, ela é fundamental para recompor aquele tecido, resgatar o formato da mama e ter menos impacto psicológico no tratamento da paciente. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da gigantomastia, porque algumas meninas muito jovens têm as mamas muito grandes e atrapalha a questão da coluna. É uma recomendação médica isso? Fazer uma redução? Assim, quando a paciente tem uma mama grande, né, a gente tem que avaliar alguns fatores, né? Tá. Tem paciente já com 16 anos, às vezes até 14 já procura. Isso é uma questão, assim, às vezes até um pouco pessoal. Eu costumo preferir deixar para 16 anos, que é quando a paciente tem uma maturidade maior, para entender o que vai ser a cirurgia. Às vezes mesmo antes já haveria possibilidade de fazer, né? Dependendo, às vezes já haveria. Tá. Mas a cirurgia, ela exige um amadurecimento, exige um conhecimento do que vai acontecer naquela região, né? Então, quando a gente opta por fazer a cirurgia, você diminui a carga, né, do peso da mama, tem melhora da postura da paciente, existe aquele sinal do sutiã, né, aquela marquinha, aquele sulco que forma aqui, depois com o tempo ele vai sumindo, né? Então, a cirurgia de redução de mama é uma cirurgia que também melhora a qualidade de vida da mulher, ela poder fazer atividade física, ela ganha liberdade para fazer movimentos e atividades que antes ela não podia. Vou fazer uma pergunta, não sei se está relacionado, mas a gente sabe que com o passar dos anos, o tecido mamário vai sendo substituído por gordura. Isso então, mesmo. É muito mais fácil você ter uma mama de uma mulher um pouco mais velha, com mais gordura, do que na mama jovem. Isso. Aí vem a questão de emagrecer, porque quando a gente engorda o corpo todo, não seria diferente nas mamas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se precisa estar no peso adequado, se de repente a recomendação é perder peso, para ver como é que fica. Você falou um ponto muito importante, Denise. A gente tem que entender a mama, ela é como se fosse um cacho de uva, que é a glândula mamária, dentro de um balde de gordura. Assim que é a mama, tá? E tem essa variação, a variação de peso, a paciente ganhou peso, a capa de gordura ao redor também aumenta. Então, a gente sempre indica assim, cirurgia plástica, a paciente tem que estar com IMC de 28 para baixo, para diminuir chance de trombose, de infecção, hematoma. Então, a gente pede para a paciente emagrecer e chegar nesse peso, né? Outra questão também da cirurgia, assim, da substituição, eu sempre falo para as pacientes, a mama é uma estrutura muito dinâmica, porque ao longo do tempo, a glândula mamária vai sendo substituída por gordura. Então, ela vai mudando o formato, né? E a paciente, quando passa da menopausa, a glândula que ela tem acaba sendo substituída por gordura. Então, isso também é um fator de decisão de qual será o tipo de cirurgia, se dá para remontar a mama sem colocar prótese ou se substitui por uma prótese, né? A gente tira a gordura e substitui por uma prótese. E é fundamental, assim, estar no peso certo para ter um bom resultado, para diminuir essa capa de gordura e ter um bom resultado é fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre se precisa de silicone ou não para fazer essa reconstrução? Porque a gente sabe que o silicone
você me corrija se eu estiver errado, mas ninguém ainda falou que nunca mais, é certeza, nunca terá que substituir a prótese de silicone. É um corpo estranho, tem lote, é fabricado por alguém, pode dar erro, assim como já aconteceu anos atrás, né? Pode dar algum problema, ou mesmo o seu corpo ter alguma coisa e você precisa refazer. É sempre, você fica com uma pendência de algo que você sempre pode precisar fazer uma cirurgia de novo. Por isso, eu acredito que muitas mulheres que querem, principalmente reduzir, né? As que querem aumentar não tem jeito. Tem que colocar o silicone mesmo. Colocar o silicone. Mas as que querem reduzir, às vezes querem fugir de cirurgias, né? Reoperar, então, fazer novas cirurgias. Queria que você explicasse um pouquinho de qual que é o parâmetro. É avaliado cada caso? Pode ser que duas mamas parecidas tenham comportamentos diferentes na cirurgia? Pode sim, Denise. Isso é fundamental. O cirurgião, quando a paciente passa em consulta, ele tem que sentir o gosto dela, os anseios, né? E eu sempre explico assim, ó, a paciente quando ela passa, você tem que imaginar como vai ser dali a 20 anos, dali a 30 anos, né? As próteses atuais não têm prazo de validade, tá? Mas como a mama é uma estrutura dinâmica, né? Ela das estruturas que mais sofre com a gravidade, né? A glândula mamária vai sendo substituída por gordura. Então, não adianta. A troca, hoje em dia, é uma questão mais estética, né? Não tem, assim, um prazo determinado. A menos que aconteça alguma coisa. A menos que aconteça alguma coisa, que a taxa é baixa, né? É bem baixa, assim, hoje em dia, de rotura de prótese, por exemplo. Mas pode acontecer? Pode. A média de ter que refazer a mama, para o paciente que fez uma cirurgia de reconstrução com prótese, mais ou menos 10 anos, 15 anos, às vezes antes, às vezes mais, mas é por aí, em torno de 10, 15 anos. Tá. E quanto mais cedo, nós falamos aqui em meninas de 16 anos fazendo essa cirurgia, então mais chance de ter que fazer outras cirurgias durante a vida. Elas estão bem conscientes disso também, né? Claro que no caso da gigantomastia é uma recomendação até médica, às vezes, de se fazer, né? Isso. Assim, a gente explica, né? Por exemplo, uma paciente com 25 anos e vai fazer uma cirurgia com prótese, ao longo da vida, ela ainda vai fazer mais 2 ou 3 cirurgias na mama, né? Então, a gente sempre tem que pensar a longo prazo, como é que vai ser isso, né? Até para preparar ela das expectativas, dos anseios, porque não adianta, a mama, ela vai tendo, com o tempo, ela vai tendo uma queda, né? A pele com qualquer mama, normal, né? Com qualquer mama. Tem silicone ou não? Tendo silicone ou não. O silicone, muitas vezes, ele é um peso a mais para a mama, né? Então, paciente que tem uma boa estrutura de glândula, né? Tem uma mama glandular, aquela mama, ela é grande, mas ela é durinha, você palpa a glândula, a gente tem técnica que a gente consegue remontar a mama sem ter que colocar uma prótese. Tá? Isso é até uma das tendências que está acontecendo. Então, quanto mais jovem, talvez menor a chance de precisar de silicone, porque tem mais glândula. Isso. A paciente, quando é mais jovem, né, e ela tem a mama grande, ela quer remontar a mama, a gente, muitas vezes, consegue remontar a mama dela sem ter que colocar uma prótese, né? E tem paciente que tem muito desejo de ter uma prótese mamária. Aí a gente sempre explica que a prótese tem os seus prós e os contras, né? A prótese deixa a mama um pouco mais durinha, dá um pouco mais de colo para a mama, né? Só que a longo prazo ela tende a fazer a mama cair mais rápido. Ela acaba por pressão fazendo como se fosse uma atrofia tanto da glândula mamária quanto da camada de gordura. Então, ela tem esse efeito da pressão. Então, a longo prazo, ela tende a afinar o parênquima, afinar a estrutura da mama. Isso pode atrapalhar a amamentação? Explica essa questão enquanto eu caminho até lá para dar um recadinho, doutor, por favor. Tá ótimo. Quando a gente faz cirurgia e tira a glândula mamária para poder colocar lá uma prótese,
pelo fato de estar tirando a glândula mamária, a chance dela não conseguir amamentar vai ser um pouco maior. Vai ser em torno de 5 a 20, até 20% pelo fato de estar removendo a glândula mamária para poder substituir por uma prótese. Ainda assim fica um resquício de glândula e essa glândula que fica, que vai ser a glândula que vai, no futuro, que ela vai conseguir amamentar. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre reconstrução mamária. Estou esperando a sua participação. 0 operadora 11 3337 5886. Ligue, participe, fale ao vivo aqui conosco. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o médico cirurgião plástico, Dr. Ronaldo Soares. Explica tudo para nós acerca desse tema. Você também participa do programa através das redes sociais. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. E no meu Instagram também, @DeniseLuque, eu espero por você. Doutor, então vou retomar aqui um pouquinho. Quem faz reconstrução, né, redução mamária, tem mais chance de não conseguir, o risco é maior de não conseguir amamentar. Se bem que pessoas que nunca fizeram essa cirurgia ou nenhuma cirurgia nas mamas podem também não terem dificuldade ou não conseguir amamentar. Pode. Mas o risco é maior comparado a quem coloca simplesmente a prótese de silicone, faz o aumento. Isso mesmo. É o seguinte, Denise, mais ou menos 2 a 5% das mulheres não conseguem amamentar por uma questão endócrina. Tá? Quem nunca fez cirurgia na mama. E quando a mulher coloca só prótese mamária, né, que é uma cirurgia que hoje ou você faz pela axila ou pelo sulco da mama, que você não mexe na glândula mamária, não vai impedi-la de amamentar. Né? Se ela não conseguir amamentar, será mais por conta da questão hormonal mesmo, né? Porque a gente não mexeu na estrutura da glândula. Agora, as pacientes que a gente mexeu na estrutura da glândula, né, quando a gente faz a cirurgia, por exemplo, pela areola ou faz o T, né, ela vai ter uma chance aí de 15 a 20% de não conseguir amamentar. Quanto mais glândula eu remover na cirurgia, maior será a chance dela não conseguir amamentar. Tá. Aliás, vou aproveitar porque tem uma diferença de local de incisão quando é a reconstrução e quando é o aumento. Isso. Né? Você tem opções quando é o aumento e você fica mais restrito quando é uma reconstrução, onde, por exemplo, você vai fazer redução ou remodelar essa mama. Quem é que escolhe quando é o aumento, então? Você tem várias possibilidades, né? Quem é que escolhe? É o médico que se sente mais confortável com determinada técnica ou não? Como é isso? É o seguinte, Denise, essa participação é do cirurgião e do paciente, né? Os dois conversando. Por exemplo, para as pacientes que tiveram câncer, né? Vai depender do defeito que ficar. Né? O mastologista ele faz a cirurgia. Hoje em dia tem cada vez as cirurgias menores. Antigamente eram mastectomias que bem no início tirava toda a musculatura peitoral, às vezes até amputava o membro superior. Isso foi muito no início. E aí foi evoluindo aos poucos. Depois mastectomia sem tirar o músculo e a gente usando o músculo para poder cobrir a prótese, o expansor, né? E foi evoluindo, né? A radioterapia, a quimioterapia, podendo dar opções do mastologista fazer uma cirurgia menor, que para o cirurgião plástico também ele vai conseguir fazer uma reconstrução com melhor qualidade. Então, hoje em dia se faz muita quadrantectomia, né? Que é tirar um quadrante da mama, uma setorectomia, que é tirar um setor, e às vezes até a tumorectomia, que é só de tirar o tumor, que para o cirurgião fica bem mais fácil a reconstrução. Tá. E essa questão da incisão, né, vamos lá, a incisão assim, vai depender, quando é uma relacionada a câncer, vai depender do defeito que ficar, né? Vamos supor, quando faz uma mastectomia, às vezes fica um defeito assim circular, bem aonde era a região da mama, ou fica um defeito assim, como se fosse longitudinal, e o cirurgião plástico pode fazer retalhos, né? Por exemplo, do abdômen, das costas, para trazer tecido para cá e esse tecido cobrir a prótese.
Quando é relacionado a problemas benignos, vamos supor, paciente que tem a mama muito grande, aí é basicamente o T que tem que se fazer, tá? E quando é aumento da mama, aí tem basicamente 3 opções: ou fazer pelo sulco, ou fazer pela areola, ou fazer pela axila. Isso aí é conversado, assim, tem cirurgião plástico que se sente mais confortável fazendo por determinada técnica, entendeu? A questão é assim, é mais você sentir o gosto da paciente, examinar o tipo de mama, né? Tem um problema de mama que a gente chama de mama tuberosa, que é quando a mama da mulher ela não se desenvolve, ela fica como se fosse uma tuberosidade mesmo, a areola fica protraída e a mama fica achatada. Nesses casos, por exemplo, o ideal é fazer a cirurgia pela areola, que você solta essas traves de fibrose na glândula mamária. Perfeito. Tem problema, claro, em determinadas situações você não vai poder pensar nisso a princípio, mas tem gente que tem problema de cicatrização. Isso. E às vezes só vai saber, às vezes já sabia antes e não tem o que fazer, você tem que fazer a cirurgia para retirar o câncer, não tem escolha. E às vezes só vai descobrir depois, inclusive de uma cirurgia que pode ser considerada até puramente estética. Isso. Né? E aí? É o seguinte, Denise, você falou tudo também, essa questão de cicatriz ela é muito importante. Os pacientes perguntam, doutor, mas vai ficar cicatriz? Né? E a gente sempre tem que falar assim, infelizmente, até hoje a humanidade não conseguiu nada que vá remover 100%. Uma vez cicatriz, sempre será uma cicatriz. Pode ser uma cicatriz de melhor ou de pior qualidade, né? Mas isso é um aspecto que a gente tem que conversar com a paciente. O cirurgião sempre tem que perguntar se ela já tem algum corte no corpo, se ela tem alguma cicatriz, né? Às vezes tem uma cesariana, que você já consegue ver se ela tem uma tendência a ter cicatriz hipertrófica ou ter queloide, né? Em geral, pacientes jovens têm uma tendência maior a ter cicatriz hipertrófica, que é aquela alta, mas que respeita a borda da cicatriz, e pacientes assim de etnia. Nós brasileiros somos muito miscigenados, mas em geral pacientes negros e asiáticos têm uma chance maior de ter queloide. Né? O queloide é uma cicatriz que ela é alta, mas ela invade as bordas da cicatriz. Então, nesses casos, a gente tem que pesar bem na balança e, para problemas benignos, dependendo se a paciente tem uma tendência muito forte a ter uma cicatriz ruim, às vezes é melhor não operar. A gente tem que jogar na balança, explicar bem a situação, né? E optar ou por deixar uma cicatriz escondida na axila, por exemplo, né? Mas de qualquer forma, quando levantar os braços dá para ver, ou pela areola, né? Hoje a gente tem algumas terapias que a gente pode fazer até profiláticas para melhorar, mas de qualquer forma a pessoa tem que estar disposta a investir nisso, né? Porque é um investimento também que se faz para a cicatriz ficar melhor. É um investimento, Hoje em dia, assim, o que a gente tem para a cicatrização, né? A cicatriz não tá ficando legal, a gente está vendo que ela está começando a ficar hipertrófica. O cirurgião plástico, ele hoje em dia pode infiltrar corticoide, que ele tem uma ação anti-inflamatória, né, de diminuir a cicatriz. Existem fitas de corticoide, tá? Existem placas de silicone. Essas placas a gente prescreve para paciente, assim que cicatrizar 1 mês, mais ou menos, epitelizou toda a cicatriz, a gente começa a placa de silicone. Essa placa, ela já foi comprovada cientificamente que ela diminui cicatriz hipertrófica e diminui queloide. Ela acaba prevenindo. Não é que vai sumir, mas ela previne. Perfeito. Nunca tem uma garantia, né? Não tem. Para a medicina, não existe a palavra nem nunca, nem sempre. Então, os problemas com a cicatrização, como cicatriz sempre vai ter, e os problemas com a cicatrização podem acontecer e pode ser uma surpresa. Pode ser que a cicatriz da cesárea tenha ficado excelente, por exemplo, e a próxima seja ruim. Ou, às vezes, não é que é ruim, mas não está dentro da expectativa da pessoa. Porque os cirurgiões plásticos, vocês têm uma fama maravilhosa da melhor, né? A cicatriz ficar bonita, assim que nós leigos falamos sobre o trabalho de vocês ali, pelo menos o que sobra, que é a cicatriz, né? Há
cargo é diferente? O fio é diferente? A gente pode pensar nisso em outras cirurgias também? Podemos. Assim, a gente sempre tem que fazer essa comparação. Por exemplo, na cesariana é uma cirurgia que é sem tensão nenhuma, né? A gestante está com barrigão, o bebê nasce, né? E o obstetra, ele fecha borda com borda. Então, é uma cicatriz sem tensão. Se ele fizer uma boa técnica, a chance de sucesso é muito alta, né? Agora, quando é uma cirurgia com tensão, por exemplo, você vai fazer uma mastopexia, um lifting de mama, né? E a mamas tem que tirar o excesso de pele, então é uma cicatriz com tensão. É igual abdominoplastia, por exemplo, quem tira o excesso de pele. Então, além do cirurgião ele ter que caprichar na técnica cirúrgica, os pontos que ele vai usar, ele escolher bem os pontos e a técnica que ele usa na cirurgia, toda cicatriz que tem tensão tem uma chance maior dela não ficar tão boa quanto uma cirurgia que não tem tensão, que um exemplo é a cesariana. Perfeito. Já te faço mais perguntas da cicatriz aí das mamas, porque em outras ocasiões já recebi algumas queixas aqui. Denise, pergunta se é assim mesmo. Era para ficar a cicatriz no sulco ali, né? Foi o combinado, ficou em um lugar diferente, ficou um pouquinho para cima, enfim. Já você me conta se, né, tem algo que a gente possa pensar sobre isso também. Telespectadora está na linha, a gente fala com a Magnólia. Fala conosco de Vitória da Conquista, na Bahia. Oi, Magnólia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu assisto toda tarde e hoje você está abordando um assunto que me interessa, porque há 30 dias eu tive que passar por a mastectomia. Aí, após a cirurgia, desde o primeiro dia que eu saí do hospital, eu fiquei sentindo uma dor embaixo do braço, na região assim onde retirou a mama, está dormente embaixo do braço, e uma dor horrível, uma dor que ela é muito intensa, ela não para. E mesmo que eu tome ibuprofeno, algum analgésico, alguma coisa, a dor não passa, ela é constante, é uma dor, assim, parece que é uma bola de fogo, mais ou menos assim. E eu questionei com a médica, ela disse que eu tenho que ter paciência, que isso vai passar, mas eu às vezes me desespero, porque tira a paz, essa dor intensa que não passa. E é isso. E outra dúvida que eu queria tirar é o seguinte: quando eu fiz exame de rotina, aí constatou que eu estava com as calcificações. Quando eu fiz, aí sim, o médico pediu a biópsia, fiz a biópsia e aí constatou realmente que eu estava com calcificações. Aí ele disse assim, é preciso fazer um agulhamento para tirar a região onde tem as calcificações, porque ela não aparece na ultrassom. Enfim, aí eu marquei tudo ao agulhamento. Quando foi o dia de fazer o agulhamento, que eu ia ser justamente no mesmo dia porque eu ia me internar para fazer essa cirurgia, o médico que ia realizar a cirurgia ligou para mim, falando que cancelou o agulhamento, que não era necessário porque as calcificações eram agressivas. O médico vai entender o que eu estou falando, é que eu não sei falar tudo certo como eles falam. Magnólia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez essa cirurgia, você fez a reconstrução? Não, ainda não. Tá. Aí sim. Aí eu voltei para casa, eles tornaram a me chamar e após 30 dias me chamou novamente para realizar essa cirurgia. Eu fui fazer a cirurgia, o médico já falando para mim que era interessante para mim fazer a mastectomia, que não era mais só para tirar a região das calcificações, que era interessante tirar a mama. Enfim, ali naquele momento que foi tudo rápido, assim, com aquele temor, né, por conta disso, e um câncer, uma coisa séria, eu peguei e concordei. Falei, então sim, doutor, tira. Eu ainda peguei o resultado da retirada da mama, ainda estou aguardando. Mas fica
eu fico nessa confusão. E é essas duas coisas que eu estou nessa tarde perguntando para vocês, me esclarecer, que sabe. Obrigada, Magnólia, pela sua participação. Para começar, queria que você ficasse tranquila, né? Você tá, pelo que eu estou entendendo, você está bem assistida, está bem acompanhada, você tem o contato aí com a médica também. Então, você já falou da dor para ela, que seria uma questão que eu levantaria aqui para ajudar o doutor a fazer essa orientação. Vamos começar pela dor que ela sente? Mexer na mama pode causar dor, né? Pode sim, Denise. É o seguinte, quando a paciente ela faz mastectomia, né, existem várias técnicas de mastectomia e muitas vezes o mastologista ele faz biópsia ou retira linfonodos da região da axila. Então, acaba que além de ter dor na região do tórax, o paciente pode ter dor na região do braço. Inclusive, além de dor, pode ter edema persistente, dependendo do número de linfonodos que retirar do braço, da região da axila, né, diminui o retorno de líquido linfático e o braço fica inchado. Então, essa dor, ela é normal, tá? E varia muito de paciente para paciente em quanto tempo que vai recuperar. A gente não tem uma resposta exata, assim, tal prazo para a dor sumir, né? E tem pacientes que acabam evoluindo para dor crônica, também existe isso. Existem medicações e existe uma especialidade médica que trata de dor crônica, tá? Que em geral é um neurologista ou anestesista, que ele prescreve remédios para pacientes que ficam com essa dor persistente. E aí eu vou aproveitar a próxima pergunta da Magnólia para me preparar para dar um recado. Já eu volto, mas você vai respondendo daqui. Ela fala sobre... então ela recebeu a orientação do médico de fazer essa retirada. Ela estava preparada para fazer um outro procedimento. A princípio ele disse que não precisaria mais, que o ideal para ela seria fazer essa retirada. E aqui vem uma questão que eu sempre falo aqui. Ela não fez a reconstrução ainda, mas é preciso ter confiança no que o médico fala, né? Então aqui jamais o doutor poderia dizer se foi certo ou se não foi, né? A conduta do colega. Mas é preciso ter essa confiança, porque hoje se preza muito pela cirurgia mais conservadora, mas ainda existem cirurgias que são necessárias de fazer a retirada total. Queria que você explicasse um pouquinho, inclusive dessa questão da confiança, porque é igual para toda especialidade médica, né? Isso, Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Tá bom. Essa questão da confiança, eu sempre brinco, assim, é igual ao casamento. É fundamental a confiança do médico com o paciente e o paciente com o médico, para os dois terem um bom relacionamento. Isso é fundamental. E essa questão do tratamento em si, quando vem uma calcificação na mama, a calcificação ela pode ser benigna, pode ser maligna, né? Tem vários tipos de calcificação, que é basicamente uma reação inflamatória que teve na mama. Por quê? Pode ser um problema benigno ou um câncer, né? Então, o mastologista, ele vendo aquele exame de imagem, ele pode optar ou por apenas fazer uma biópsia ou já retirar todo aquele tecido mamário e fazer ou não a reconstrução. Eu quero saber, doutor Ronaldo, sobre pré-operatório. Claro que, e aí você me corrige se eu estiver errada, se é uma mulher que está fazendo já o acompanhamento aí do câncer e precisa fazer a cirurgia, ela já vai estar acompanhada pelo mastologista e ele mesmo vai pedir esses exames e você estará lá no dia da cirurgia já com todos os exames feitos. A pessoa está apta, a gente já sabe, para fazer aquela cirurgia. Mas eu quero saber, quando é algo, não é exatamente estético, mas quando a reconstrução ela é feita, quando não há câncer, onde o acompanhamento é inteiro feito por você, que exames você pede? Tendo em vista que a gente falou de meninas, né? Não dá para falar mulheres. Meninas de 16 anos, às vezes, necessitando se submeter a uma reconstrução mamária. Que tipo de exame você pede? Basicamente, Denise, as pacientes assim, mais jovens, a gente faz todo aquele checklist, vê os problemas de saúde, vê alergias, vê se ela já fez alguma outra cirurgia.
pacientes que não têm nenhum problema de saúde, por exemplo, não fumam, basicamente os exames necessários são exame de sangue, radiografia de tórax, eletrocardiograma e exame de imagem das mamas, né? Dependendo, ultrassonografia ou mamografia. Tá? Agora, pacientes que têm algum problema de saúde, vamos supor, paciente que tem hipertensão, diabetes, aí a gente já pede exames mais direcionados. Por exemplo, a gente tem que fazer uma avaliação cardiológica, às vezes fazer um ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, né? Às vezes tem que fazer o teste ergométrico, né, para a paciente, para ver se ela é suscetível a ter um infarto do miocárdio. Isso as pacientes com mais idade. Sabe o que me chama bastante atenção? Eu não sei se é mais raro de acontecer, mas às vezes é o primeiro contato dessas pessoas, e o público é majoritariamente feminino, né? É o único contato até aquele momento que a pessoa vai ter de fazer um exame do coração, por exemplo. Né? Pessoa jovem, não tem questões, não tem histórico familiar e você pede para essa liberação da cirurgia e um parecer e exames, enfim, a liberação do cardiologista. Aí ela fala, não vou poder fazer a cirurgia agora porque descobri um probleminha no coração. Não é um problema, é a solução, porque na verdade você vai viver por conta desse achado, né, doutor? Justamente. Às vezes acontece de paciente em pré-operatório, você vê alguma coisa alterada, né? Aí pode ser das mais variadas. Pode ser até que faça a cirurgia, que possa operar, mas a pessoa vai ter que ver aquilo depois, né? Isso, às vezes tem que, vamos supor, ver um problema cardiológico. A gente precisa compensar essa parte cardiológica antes para poder fazer uma cirurgia com o mínimo de risco, né? E às vezes acontece também, por exemplo, na radiografia de tórax, vê lá um nódulo no pulmão, depois vai descobrir... pode ser um problema benigno, às vezes até um câncer. Então, as mais variadas doenças podem aparecer nesses exames de check-up. E a gente sabe que se a pessoa não tinha uma questão é porque não tem sintoma e as doenças mais perigosas são as que não dão sintoma, elas não avisam, né? Isso. E aí a gente vai descobrir mesmo num exame de rotina, num exame por acaso que você foi ao médico, ele te pediu e você não sabe nem porquê, às vezes não tinha nem razão para isso, mas você descobre e aí é um diagnóstico precoce, né? É isso mesmo. Isso é muito comum, por exemplo, na hipertensão e no diabetes, são doenças silenciosas, né? Tem paciente que fala, eu tive uma dorzinha de cabeça, eu acho que eu tô com a pressão alta. É muito mais comum a dor ter aumentado a pressão do que a pressão ter causado a dor. Então, pressão alta e diabetes são problemas silenciosos. E o que costuma levar o paciente ao médico para a doença em geral é dor. Né? A dor leva o paciente no pronto-socorro, faz ele buscar. Agora, o paciente que vai operar uma cirurgia eletiva, né, por um problema benigno, a gente tem que fazer esse exame check-up para ver como é que está todo o estado de saúde, fazer o exame físico do paciente, ver todo o histórico dele, para poder fazer a cirurgia mais segura possível. Quem toma anticoagulante, tem alguma recomendação especial? Tem sim. Tem vários tipos de anticoagulante hoje em dia no mercado, mas basicamente o que a gente faz é ir suspendendo o anticoagulante via oral, passar para injetável, aí 12 horas antes da cirurgia, 12 ou 24 horas antes, para de tomar, opera e volta a tomar 12 a 24 horas após a cirurgia. Agora, por exemplo, a questão do anticoncepcional oral. O anticoncepcional oral, ele é um fator de risco a mais para a trombose venosa, por exemplo. Então, as cirurgias que são eletivas, são cirurgias marcadas, né? A gente sempre tem que orientar a suspender o anticoncepcional antes, né? Por exemplo, se for anticoncepcional oral que toma todo dia, suspender um mês antes, opera e um mês após a cirurgia volta a tomar. E nesse meio tempo, sempre orientar o uso de preservativo. Tá. Tabagistas, pacientes que fumam, a gente já sabe que não combina, esse hábito não combina com saúde, o ideal é não fumar. Mas você pede para que não fume, porque compromete às vezes o teu trabalho, né? Compromete. O cigarro, ele tem mais de 2.000 substâncias que fecham o vaso. Então, ele acaba diminuindo a irrigação sanguínea para o tecido operado.
Tá? Então, a gente sabe que paciente que fuma, a chance de abrir ponto, de infecção, né, de necrose, que é morte do tecido, é maior. Então, se é uma cirurgia eletiva, programada, por um problema benigno, aí a gente tem que orientar. Falar, ó, dependendo do tipo de cirurgia, ó, tem que parar de fumar 1 mês ou 3 meses. Já aproveita e já para para sempre. E já para para sempre. Até uma outra coisa boa também. Incentivo, né? Aquele empurrãozinho que faltava. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, quem tem histórico familiar de trombose. Tá. Então, a pessoa nunca teve trombose, ela não fuma porque o fumo também anticoncepcional e cigarro formam uma dupla explosiva, né? Queria que você falasse um pouquinho se quem tem histórico familiar tem alguma recomendação especial. E, geralmente, hoje os médicos pedem para logo a gente andar depois de qualquer cirurgia, né? Se movimentar. Mas, às vezes, o paciente fica com medo, né? Tá com dor, então fica mais deitado. Enfim, queria que você falasse um pouquinho do histórico familiar para a recomendação aí da trombose. Basicamente, assim, quem tem história familiar, já teve alguém na família que teve trombose. A gente tem que pesquisar trombofilia, que a gente chama, né? Trombofilia são as pessoas que têm uma tendência maior a ter trombose. Aí pode ser das mais variadas causas, inclusive causas genéticas, né? E nesse caso, a gente pede uma avaliação ou do médico hematologista ou do médico cirurgião vascular e a gente faz toda a prevenção, basicamente usar a meia elástica, tá? Uma meia elástica antitrombo, que ela faz a compressão na perna, diminui trombose. Usar um aparelhinho que a gente chama de compressor pneumático intermitente, que é um aparelho que fica bombeando a musculatura da perna. E dependendo, tomar injeção anticoagulante tanto antes quanto após a cirurgia para prevenir a trombose. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Eu estou esperando a sua participação. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre reconstrução mamária. Nosso convidado é o Dr. Ronaldo Soares, médico cirurgião plástico, explica tudo para nós sobre esse tema. Aproveita, você pode participar do bate-papo ligando para cá, 0 operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, no meu Instagram também, @Denise Luque. Você participa deixando a sua mensagem, a sua pergunta na última foto ou então mandando através das mensagens particulares. Antes de voltar para o nosso bate-papo, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela dica que a gente adora e ficar aguardando do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Agora é o momento da dica aqui do Shopping do Povo. A dica do filme de hoje aqui do Shopping do Povo é o filme Uma Nova Chance, onde o personagem teve que perder tudo para descobrir o que realmente importava na sua vida. Quantas pessoas não estão passando por essa mesma situação e terão uma grande lição de vida com este filme? Este filme está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Também no nosso Televendas, 0 Prestadora 21 2141 5100 e no nosso site spovo.com.br. É isso aí, Denise. Essa foi a nossa dica de hoje. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para a nossa entrevista hoje sobre reconstrução mamária. Volto com perguntas aqui que a gente sempre recebe. O pessoal quer saber sobre pós-operatório, porque o pós-operatório é quando o trabalho do médico ele já foi feito e é aquela parte que só depende do paciente. Claro que a gente conta sempre com o apoio, o suporte, né? E eu acredito que dê segurança o fato de você poder ligar ou mandar uma mensagem para o médico, né? Isso facilita, enfim. Mas o que é o pós-operatório? O que se espera
do pós-operatório de uma reconstrução mamária depende do que foi feito? Depende em que situação a gente está falando da reconstrução? Depende sim, Denise. Depende, assim, do porte da cirurgia, né? Vamos supor, quantas horas de cirurgia, da perda de sangue, qual foi o tipo de anestesia, se a paciente tem algum problema de saúde, né? Como é que está o estado nutricional da paciente e a cirurgia que foi feita. Basicamente, são esses fatores que vão interferir se ela vai ter uma recuperação mais rápida ou mais lenta. Ou vai precisar de mais ou menos cuidados e atenção sobre a cirurgia. E aí você vai contar para ela. Isso. Quando? Depois da cirurgia, você conta para ela? É basicamente antes, né, que a gente já tem saber, todo um planejamento cirúrgico, a gente já avisa, ó, você vai precisar de ficar tantos dias internada, a sua cirurgia vai ser tal tipo de anestesia. Já fala a duração, porque isso angustia a família, né? Tá. E você já programa ela com relação ao retorno ao trabalho, dá uma previsão, né, de 7, 14, 21 dias para retornar ao trabalho, né? Pode ser necessário tudo isso de afastamento? Pode. As cirurgias de maior porte, né, que são mastectomia e reconstrução com retalho, às vezes até um mês, assim, para a paciente estar bem para poder voltar ao trabalho. E aí também depende do ofício da pessoa, né? É isso mesmo. Depende se ela pega peso, faz esforço físico, se expõe ao calor, ao sol. Agora, tem uma questão do dirigir, né? Hoje, quem dirige tem a liberdade, você vai para onde você quer, mas tem a questão do cinto de segurança, da possibilidade de ter um trauma. E não é só a gente fala em dirigir, né? Mas você pegar um ônibus, um metrô, dependendo do horário, ou dependendo do dia ali, como é que tá quem tá comandando ali a situação, o motorista, né? Você pode ter problemas, freadas bruscas. Pode sim, Denise. Assim, isso é uma conduta de cada um, né? Mas eu sempre oriento, assim, o paciente quando vai, eu já libero para poder voltar a dirigir, sempre ter parcimônia, evitar de apoiar o cinto de segurança na região operada. Uma coisa que dá uma amenizada também, colocar um travesseiro na frente para o travesseiro abraçar na região do cinto de segurança e tomar o máximo cuidado. Às vezes até o filhinho pequeno, o cachorro, ou tropeçar na rua, que uma cirurgia que está indo tudo muito bem, acaba saindo um pouco da curva. Então a gente tem que tomar cuidado até aonde está caminhando para não tropeçar. Você falou dos filhos pequenos, né? E não é só o planejamento médico, também o planejamento da pessoa, né? Em ter alguém, se você tem um filho pequeno, você precisa de alguém para ajudar, a questão do colo, peso, pode ser um problema. Às vezes, sem querer, né? Crianças, então... Isso. Batem, né? E você pode... não é de propósito, foi sem querer. Às vezes até uma coisa de carinho, ele para te abraçar, ele fez um movimento mais brusco, mas isso pode atrapalhar a recuperação, né? Pode atrapalhar. Assim, a gente vê casos de pessoas que, sem querer, acabaram tomando uma cotovelada, por exemplo, né? Por exemplo, em transporte público. Tudo isso pode acontecer. Os sinais de alarme, né, que a gente tem que ficar assim preocupado, por exemplo, o paciente teve bateu, vamos supor, operou e teve um trauma, bateu. A gente tem que se preocupar quando, por exemplo, é uma dor que está sendo muito intensa, tá? Uma dor que os remédios que ela tomou no pós-operatório, que ela tem em casa, não está resolvendo, tá? Uma dor muito intensa. Uma questão de aumento de volume da região operada, às vezes uma questão de horas, você pode ter um hematoma. Hematoma é basicamente quando acumula sangue e causa um aumento daquela região, né? Se foram as duas mamas, a gente tem uma para comparar com a outra. Se foi uma mama só, a gente tem que comparar como que ela estava previamente. Inchaço pode acontecer, mas o hematoma ele acontece em questão de horas. E essa é uma questão de urgência para a paciente avisar, procurar um pronto-socorro, avisar o cirurgião. Esse contato que eu falei, ele existe? Então, olha, doutor, tive um trauma, vou ficar observando agora, o que eu tenho que olhar? Porque na hora
Claro que você pode até ter passado essa informação antes, mas a hora que acontece com a gente, parece que a gente esquece, né? Assim, o contato com a equipe é fundamental. É sempre bom ter a paciente operar numa região que tem um pronto-socorro para poder dar um suporte, né? Qualquer urgência, a paciente poder procurar um médico plantonista ou, se ela tiver um contato mais próximo com o cirurgião, poder procurar o cirurgião dela. Retorno com o cirurgião, quando é que acontece? Depende também do porte da cirurgia, depende assim da estrutura, onde foi feita a cirurgia, mas em geral no início ou ele é semanal, quinzenal, aí depois começa a se passar os retornos. Em geral, tem uma regra para anestesia? Anestesia para essa região da mama, as mais executadas são ou anestesia geral, que é aquela que é na veia, que é entubada, tá? Ou anestesia local com sedação, são as mais comuns. Porém, tem outras opções, a raquianestesia, a peridural, mas que para essa região do tórax, muitas vezes, não são as melhores opções. Muitas vezes é a anestesia geral ou a local com sedação. Isso quem avalia é o anestesista? Isso, quem avalia normalmente é o cirurgião com o anestesista. Legal, e dependendo dos exames da paciente também. Legal, pode ser que para sua amiga uma anestesia foi feita e para você vai ser diferente. E hoje é muito seguro, né? As pessoas ainda têm um pouco de medo porque você perde o controle, né? Você tá ali, mas está muito monitorada pelo médico. Ele fica o tempo inteiro na sala junto com o paciente. Né? É uma pergunta comum as pacientes falarem assim, doutor, tem risco, né? Aí eu brinco, assim, risco até atravessar a rua tem risco. Mas a gente fazendo tudo na maior segurança, a medicina hoje em dia ela é muito checklist, né? A gente fazendo todo aquele checklist é igual pegar um avião, o piloto que vai pilotar um avião. Seguindo aquele checklist, a chance de dar tudo certo é muito maior. E você fala, uma complicação pode ser da coisa mais simples. Isso. Né? E pode acontecer a mais complexa, mas se você está dentro do lugar, acho que a estrutura é importante, né? A estrutura é fundamental. Num local que tem estrutura, porque se der algo que sair do controle, não é algo errado, né? Mas se algo fugir ali do script, você consegue fazer e você dribla isso numa boa. A estrutura é fundamental, Denise. O contato com os profissionais também é fundamental. Que a paciente tem que ter uma equipe enfim, se ela tiver qualquer intercorrência, que ela possa procurar o pronto-socorro, né? Ou esse contato direto com o cirurgião, né? Vai depender do local, mas é fundamental esse contato para ela poder ter essa segurança, né? E o cirurgião também ficar seguro, ficar tranquilo. Não é só segurança para o paciente, você falou isso. Também para você, porque você quer que o paciente fique excelente, né? Isso mesmo. Porque numa cirurgia eletiva, e aqui vou focar na eletiva, né? Quando você pode escolher o dia que você vai fazer essa reconstrução mamária, estética, enfim. Você pode escolher, você tá bem, você quer ficar melhor. Isso. É um problema alinhar a expectativa também? Quando você está bem, você está ótima. Essa questão da expectativa, o cirurgião sempre tem que ser o máximo sincero e tentar passar para a paciente as intercorrências que possam acontecer e, caso aconteça alguma, dele estar ao lado dela para juntos eles poderem resolver aquele problema. Para encerrar, fala um pouquinho dos primeiros sinais ali de necrose, porque chama atenção, um nome feio, né? Você coloca necrose na internet, você vai encontrar imagens horríveis. Isso. A necrose, basicamente, é a morte de tecido, né? Ela é mais comum em paciente que fuma, tá? Em paciente que está acima do peso, né? Em região que sofreu radioterapia. Essas são as mais comuns. E os sinais quando a gente vê um tecido que ele ou está começando a ficar pálido, né? Quando é muito no início, ou ele já está ficando mais escuro, tá?
que você palpa e é um tecido mais frio, a borda está mais quente, mas aquele tecido está mais frio, né? Em geral, são sinais de um tecido que está com menos aporte sanguíneo, né? Nesses casos, é sempre bom o médico poder avaliar e estar do lado e acompanhar. E nos retornos, você sempre avalia isso. É que se caso acontecer nesse intervalo, o paciente está sabendo e ele entra em contato com a equipe. E ele entra em contato com a equipe. Legal. Dá para fazer alguma coisa descobrindo no início, né? Dá para fazer. A gente tem alguns remédios que pode prescrever e até câmara hiperbárica, né? Tem algumas opções de tratamento. Doutor, passa rápido o tempo aqui, né? O tempo voa. Vou passar os contatos do doutor, já me despeço dele. O telefone é 0 operadora 11 50 55 70 07. 50 55 70 07. O site é www.ronaldosoares.com.br. No Instagram, dr.ronaldosoares. Então, @dr.Ronaldo Soares, e no Facebook, fácil encontrar o doutor também, Ronaldo Soares DR. Ronaldo Soares DR. Doutor, volte outras vezes, adorei te receber. Muito obrigado. Obrigada por nos ensinar aqui sobre reconstrução mamária. Obrigado, o prazer foi meu. Bom fim de tarde. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe assistir a nossa programação sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 3h35 da tarde. O vídeo sobe para o canal Hit TV lá do YouTube para você acompanhar, ver e rever a hora que você quiser. Bom final de semana, fiquem com Deus, te vejo na segunda-feira. Tchau!